Você já se perguntou por que às vezes, mesmo desejando com todo o seu coração ouvir a voz de Deus, tudo o que você sente é silêncio? Talvez você esteja em um quarto escuro da alma, onde os pensamentos correm como rios turbulentos, e cada tentativa de escutar se dissolve em confusão. Talvez você tenha se perdido em meio a tantas vozes, as do mundo, as dos outros e até as que você mesmo cria dentro de si, e agora não consegue mais distinguir o sussurro suave de Deus do ruído incessante da vida. Existe um silêncio que parece vazio, mas não é. É um silêncio que carrega perguntas antigas e dores não ditas que se aninham no peito e fazem o coração bater em compassos irregulares. Talvez você esteja carregando memórias que não foram completamente curadas, feridas que insistem em sussurrar medo e culpa. Talvez você esteja exausto de orar e sentir que ninguém responde, de abrir seu coração e não ouvir nada em troca. E ainda assim, no meio desse silêncio, há uma promessa. Uma promessa que não depende do seu esforço, do seu mérito ou da sua capacidade de ser suficientemente bom. Deus ainda fala, talvez não da forma que você espera. Talvez não com uma voz alta que ecoa na sala, mas com um sussurro que toca sua alma se você tiver paciência para escutar. Você já notou como as coisas pequenas podem ser sinais enormes? Uma brisa suave que parece acalmar um coração inquieto, o aroma do pão recém-assado que desperta lembranças de amor e cuidado, o som da chuva caindo no telhado como se estivesse contando segredos do céu. Deus fala nesses momentos, mas para ouvir, você precisa desacelerar. Precisa criar espaço dentro de si, porque um coração apressado e distraído não consegue perceber a voz do Criador. A vida, muitas vezes, nos ensina através do vazio. E se você está se sentindo perdido, talvez seja justamente nesse lugar de solidão que Deus quer se encontrar com você. A sensação de estar sozinho não é ausência de amor, é uma oportunidade para ouvir. Mas para ouvir, você precisa se tornar quieto, como uma folha flutuando no lago, permitindo que a superfície da alma se acalme e reflita a luz. Pense por um momento no jardim da sua vida. Cada pensamento, cada emoção, cada medo é uma semente plantada nesse solo. Algumas sementes crescem rapidamente e se tornam ervas daninhas de ansiedade, raiva e desespero. Outras permanecem adormecidas, esperando pacientemente o momento certo para florescer. E é nesse jardim que Deus fala, não necessariamente nos terremotos, mas nas brisas suaves, nos momentos de silêncio que parecem insignificantes. Você sente o peso do mundo nos ombros? É compreensível. Mas perceba que mesmo na noite mais escura, há uma estrela que não deixa de brilhar. Deus fala de maneiras que não podem ser controladas nem forçadas. Ele fala no amor que chega inesperadamente, na palavra que toca seu coração sem que você soubesse que precisava ouvir, no consolo que surge quando você se permite descansar. E se você se sente confuso, se sente que tudo está embaralhado, não se culpe. A confusão não é a ausência de Deus. É o terreno onde a fé se fortalece, porque muitas vezes Deus fala em meio à perplexidade. Ele fala quando você não encontra respostas imediatas, quando você se depara com portas fechadas e caminhos incertos. Ele fala na paciência que você pratica, na fé que você mantém mesmo quando tudo parece silencioso. Pense na história de Samuel, o jovem que servia no templo, sem saber que Deus falaria diretamente com ele. Ele ouviu seu nome chamado repetidas vezes e precisou de orientação para perceber que aquela voz era divina. Quantas vezes você já sentiu algo similar, sem reconhecer a origem? Deus não força, Ele sussurra, e cabe a nós discernir, treinar nossos ouvidos para a frequência do céu. Para ouvir a voz de Deus claramente, é necessário praticar a escuta, não uma escuta superficial, distraída, mas uma escuta que envolve todo o seu ser.
Respire fundo e imagine seu coração como um tambor que se acalma. Deixe que cada batida seja uma oração silenciosa. Sinta cada batida como uma linha que conecta você a algo maior, algo eterno. E nesse espaço, mesmo se nenhum som chegar imediatamente, saiba que a conexão existe. Muitos de nós buscamos sinais espetaculares, um raio, um milagre visível, uma mensagem escrita nos céus. Mas a verdadeira clareza vem da intimidade. Ela chega quando você permite que seu coração se torne tão transparente quanto a água de um lago tranquilo. Então, até o mais leve movimento, o mais sutil sopro, se torna compreensível. Deus fala na suavidade porque Ele quer que você escolha ouvir e não que seja compelido pelo medo ou pela urgência. Você já percebeu como a vida cotidiana é cheia de metáforas de Deus? Um amanhecer que se infiltra pelas frestas da janela, lembrando que cada dia traz nova esperança. Uma flor que desabrocha em meio ao concreto, mostrando que a vida e a graça podem surgir nos lugares mais inesperados. O riso de uma criança, a gentileza de um estranho, o silêncio compartilhado com alguém querido, tudo isso pode ser a voz de Deus sussurrando: "Estou aqui", mesmo quando você acha que está sozinho. É importante reconhecer que ouvir Deus não é sempre ouvir respostas claras para perguntas específicas. Às vezes, ouvir significa sentir presença. Às vezes, significa perceber que você não está sozinho, que há um caminho mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Às vezes, ouvir significa aceitar o momento presente e descansar na certeza de que Ele trabalha mesmo quando você não entende. E então, surge uma revelação silenciosa, mas profunda. Ouvir Deus é um ato de entrega. Não é sobre controlar a experiência, nem sobre exigir provas. É sobre confiar, é sobre abrir a mão da necessidade de entender tudo e simplesmente permitir que Ele fale ao seu coração. É uma escuta que exige humildade e coragem, porque exige que você reconheça: "Não tenho todas as respostas, mas confio em Ti". Imagine agora seu coração como uma casa antiga, cheia de móveis empoeirados e janelas fechadas. Para ouvir a voz de Deus, você precisa abrir as janelas, limpar o pó, arrumar os cantos onde a escuridão se acumulou. Cada ação de limpeza é um pequeno gesto de fé. Perdoar, agradecer, confiar, amar. À medida que você organiza sua alma, a luz consegue entrar. E com a luz, a voz de Deus se torna mais audível. Você pode começar com passos simples. Um momento de silêncio ao acordar, sem celular, sem pressa, apenas respirando e permitindo que Deus toque seu espírito. Uma breve pausa no meio do dia, olhando para o céu, sentindo a brisa, lembrando que há uma presença que ama você infinitamente. Um tempo de reflexão à noite, revisitando o dia, agradecendo, pedindo discernimento e percepção. Cada gesto, por menor que pareça, treina seu coração para ouvir. Às vezes, a clareza não vem imediatamente, e isso é parte do processo. Imagine a semente que é plantada. Não vemos a raiz se estender, não vemos a flor nascer de um dia para o outro. Mas a semente cresce silenciosamente sob o solo até que finalmente surge. Assim é a escuta da voz de Deus. Cultive paciência. Permita que o tempo e a intimidade façam seu trabalho. E quando você começar a ouvir, mesmo que seja apenas um pequeno sussurro, uma ideia, um sentimento, um impulso para agir, saiba que é Ele. Ele fala de maneiras únicas, muitas vezes moldadas para você e para o momento que você vive. Não subestime os pequenos sinais, eles carregam grandes verdades. Confie que cada detalhe é significativo. Lembre-se, ouvir Deus não é apenas receber conselhos ou respostas. É sentir paz quando tudo ao redor parece caótico. É perceber coragem quando você se sente frágil. É encontrar esperança quando a escuridão parece eterna. É sentir amor quando você se vê imperfeito, perdido ou quebrado. Esse é o sussurro que transforma a alma, mesmo sem palavras extravagantes. E se você se sentir tentado a desistir,
a achar que nada está acontecendo, respire fundo e olhe para dentro de si. Há uma presença que nunca falha, que nunca se afasta, que nunca deixa de se importar. Deus fala no tempo certo, e o silêncio que você sente não é ausência, mas preparação. Ele molda sua sensibilidade, sua paciência, sua confiança, para que quando a voz chegar, você a reconheça sem dúvida. Em todos os momentos, esteja atento. Deus fala nas folhas que caem, no som da chuva, no calor do sol, no sorriso que você encontra no espelho. Ele fala nas lágrimas que caem, na mão que você segura, no abraço que você recebe ou dá. Ele fala quando você se rende, quando você se permite sentir, quando você se abre para a vida com autenticidade. Portanto, se você quer ouvir a voz de Deus claramente, comece por aquietar seu coração. Comece por perceber a beleza e o amor que já existem ao seu redor. Comece por confiar que Ele está presente, mesmo quando você não consegue ouvir. E lembre-se, ouvir é um processo, não um evento. Cada passo que você dá em direção à quietude, à abertura e à presença é um passo mais próximo de escutar claramente. E mesmo nos dias em que tudo parece confuso, quando o coração está pesado e a mente cheia de perguntas, saiba que Deus ainda fala. Ele fala em silêncio, em suspiros, em pequenas certezas que você começa a reconhecer. Ele fala no amor que não se explica, na paz que chega inesperada, na fé que cresce silenciosa dentro de você. Ele fala e você é capaz de ouvir, se apenas permitir. Hoje, reserve um instante para se sentar em silêncio. Respire fundo, sinta seu coração. Pense em tudo que tem carregado. Imagine que Deus está ao seu lado, sussurrando seu nome, trazendo conforto, trazendo direção, trazendo amor. Permita-se ouvir, permita-se sentir, permita-se acreditar. Porque ouvir a voz de Deus não é apenas uma experiência, é uma transformação do seu ser, uma abertura para a vida que Ele deseja para você. E quando você sentir essa presença, mesmo de forma sutil, compartilhe. Compartilhe suas experiências, suas percepções, suas descobertas. Pois quando você fala sobre os momentos em que sentiu a voz de Deus, você ajuda outros que estão perdidos, confusos ou silenciosos. Sua história pode ser o sussurro que alguém precisa ouvir hoje para encontrar esperança, clareza e paz. Então, escreva nos comentários o que você já sentiu, o que já percebeu, mesmo que tenha sido pequeno ou quase imperceptível. Sua experiência pode se tornar luz para outra pessoa. Cada palavra sua pode ser uma ponte que conecta corações sedentos de sentido e amor. Lembre-se, Deus fala. Sempre fala. E você é capaz de ouvir se apenas acalmar, abrir o coração e prestar atenção. Confie no silêncio, confie na presença, confie no amor que não falha. E permita que cada instante de escuta transforme você, mesmo que lentamente, em alguém que reconhece a voz divina em cada detalhe da vida.